Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Ressurreição de Jesus, que segue narrada nos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E faremos uma leitura e posteriormente um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Para você que está chegando hoje aqui no nosso canal, o objetivo desse estudo é verificar quais são as diferenças presentes nas narrativas dos evangelistas sobre uma mesma passagem, né? E hoje aqui nós estamos na nossa quarta etapa de estudo, que é sobre a ressurreição e ascensão de Jesus. Nós estamos hoje no primeiro vídeo dessa série. Então vamos à narrativa do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 15. Depois do sábado, quando amanhecia, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isto, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia. Lá o haveis de rever. Eu vô-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas, ao mesmo tempo, com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante quantia de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam dinheiro e seguiram suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre a ressurreição de Jesus. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir a Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mas o sol havia despontado. E diziam entre si: Quem há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: Não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia.
lá o vereis como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre a ressurreição de Jesus. E agora vamos à narrativa do evangelista Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 12. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. Não sabiam elas o que pensar quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galiléia? O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras, suas amigas, relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar. Viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para a sua casa, admirado do que acontecera. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre a ressurreição de Jesus. Finalmente, vamos à narrativa do Evangelho de João sobre a mesma passagem. João, capítulo 20, versículo de 1 a 10. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram no sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou ao sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para as suas casas. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre ressurreição de Jesus. Bem, agora vamos fazer uma breve reflexão sobre as quatro narrativas a respeito da ressurreição de Jesus. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão ou irmã também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. E se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, para você que está nos acompanhando aqui desde o início do estudo, você vai poder perceber que de todos os evangelhos, de todas as passagens,
essa é aquela que traz maiores diferenças, né? Diferenças profundas em cada narrativa. Se nós formos analisar, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um trouxe uma versão muito particular, não é, dos fatos, entendendo que era um momento, né, e aí é importante dizer que nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo, mas que também nem por isso deixou de ter algumas particularidades. Era um momento de muita tensão, né? Jesus tinha sido retirado de forma violenta do meio deles e de repente ressuscitou, né, num contexto que não era muito claro, né, porque a ressurreição ainda era algo que gerava bastante confusão, né? Jesus foi o primeiro que explicou a ressurreição de uma forma mais celestial, né? Nem os profetas conseguiram dar conta de explicar exatamente o que significava a ressurreição, alguém ressuscitar dos mortos. Então vamos ver aqui quais são aqui as semelhanças e diferenças na narrativa de cada um dos evangelistas. A primeira questão é sobre o número de mulheres, né? Veja, Mateus, ele fala aqui que quem foi no sepulcro no sábado cedo? Maria Madalena e a outra Maria. Porém, o evangelista Marcos, ele fala que foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Portanto, aqui ele está falando de três e não de duas mulheres. Em relação aos nomes, a outra Maria, ela pode ser perfeitamente essa Maria que Marcos trata aqui, que é a Maria, mãe de Tiago. Só que aí ele acrescenta Salomé, né, como terceira mulher. O Evangelho de Lucas, ele não fala quais são as mulheres no início da sua narrativa, mas ele fala no final. E no final, ele fala que apareceram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Você pode perceber que ele troca Joana pela Salomé, que são duas mulheres diferentes, né? E elas são citadas, né? Tanto uma quanto outra, nos evangelhos. Para quem não sabe quem foi Salomé, Salomé poucas vezes aparece o nome dela. Ela é aquela chamada de mãe dos filhos de Zebedeu, né? Mas aqui ele cita o nome dela. E aí nós vamos então à narrativa de João, que cita somente Maria Madalena. Percebe a diferença? Então, das mulheres que vão ao sepulcro, cada um deles traz aí a sua narrativa específica, né? Bem, Mateus, ele é o único que vai trazer o fenômeno do violento tremor de terra, né? Nenhum dos discípulos fala que a terra tremeu. E a aparição do anjo na narrativa de Mateus, ela vem de uma forma espetacular, não é? Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Olha como Mateus ele vai detalhar aqui, né, de forma monumental, né? Então imagina a cena aí na narrativa de Mateus. E aí ele fala de um anjo, né? Um anjo, veja, um anjo desceu do céu, rolou a pedra e sentou sobre ela. E aí você vai perceber que Marcos, ele vai falar o que aqui? Que elas entraram, né? E viram sentado um jovem vestido de roupas brancas, né? Daí tudo bem, um anjo em Mateus e um anjo em Marcos. A diferença é que, aparentemente, na narrativa de Mateus, o anjo estava do lado de fora, né? Se ele rolou a pedra, sentou em cima, ele estava do lado de fora. E aqui em Marcos, ele fala que o anjo estava sentado lá dentro. Não fala anjo, né? Mas fala um jovem vestido de roupas brancas, né? Mas pelo testemunho dele, ele sabia do que aconteceu com Jesus, portanto, podemos entender que é um anjo. E na narrativa de Lucas, as mulheres, né, encontram também a pedra removida, e Lucas cita não um, mas dois personagens de vestes brancas, ou seja, na versão de Lucas são dois e não um anjo. E na narrativa do Evangelho de João,
não aparece nessa primeira parte, e aí no próximo encontro nós vamos falar da segunda parte da narrativa de João. Na segunda parte vai aparecer a figura do anjo, mas nessa primeira parte, que é a mesma, o tempo, né, de narrativa dos outros evangelistas, não é citado aqui, né, a presença do anjo. Maria Madalena encontra o sepulcro vazio e logo ela vai avisar, né, para os discípulos. Estão percebendo aqui? É uma série de narrativas que elas vão estar se desencontrando. Bem, aí voltando para o Evangelho de Mateus, vamos ver aqui uma outra distinção que ele coloca aqui. Mateus ele vai citar que Jesus, depois que elas recebem, né, a informação do anjo, né, que Jesus ressuscitou, e o próprio anjo fala que Jesus os precede na Galiléia. Mas na narrativa de Mateus, Jesus aparece para as duas mulheres, né? E aí ele aparece para elas, cumprimenta, né? Ele cumprimenta com um salve. É interessante que Jesus ele não é um cumprimento habitual de Jesus, né? Só nessa passagem que ele fala dessa maneira, né? Salve. A saudação dele é diferenciada aqui. E depois as mulheres, elas beijam os pés de Jesus. E aí vocês vão perceber que vai confrontar com a narrativa de João. Mas vamos falar disso depois. João, ele contesta essa parte, que é em que elas tocam Jesus, né? Que na verdade ele não podia ser tocado naquele momento. E aí, já aproveitando o evangelho de Mateus, no final tem uma narrativa que só consta no seu evangelho, quando os guardas vão avisar o que aconteceu e que os chefes dos sacerdotes, né, os príncipes lá do templo, é, eles subornam os guardas para que eles digam que o corpo foi roubado e que não houve a ressurreição e que até hoje é a notícia espalhada entre os judeus. Essa narrativa ela é exclusiva do Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Marcos, aparece aqui então, né, o anjo avisando que Jesus precede na Galiléia e não aparece Jesus. Então, na narrativa de Mateus, de Marcos, Jesus ele não aparece. E é curioso porque em Marcos as mulheres aparentemente não vão avisar os discípulos, porque Marcos encerra dizendo: elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Tanto o entendimento é que elas não avisaram os discípulos. O Evangelho de Lucas, ele vai trazer aqui, nós já falamos daqui da questão dos anjos, né, do anúncio. Ele traz aqui uma questão bem interessante no encerramento do seu evangelho, né? Quando ele fala que ele cita, né, como eu disse aqui, a Maria Madalena, a Joana e a Maria, mãe de Tiago, e ele continua dizendo: as outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Aí você vai dizer, mas isso aqui explica então a contradição dos nomes, né? Mas acontece que se repetem esses nomes numa narrativa e não repete na outra. Mas de qualquer forma, aparentemente aqui outras mulheres também testemunharam. Talvez explique aí essa diferença. E Lucas, o que que Lucas vai afirmar? Que elas foram desacreditadas, né? Os apóstolos não acreditaram nessa narrativa, acharam que elas estavam delirando. E nós vamos poder perceber aqui que Mateus, ele não analisa aqui essa parte, né? Ele não fala que eles duvidaram. Aí nós vamos aqui, ó, tô passando aqui Marcos, também ele não fala a respeito disso, mas Lucas ele fala que os discípulos desacreditaram da informação, entendeu? E no Evangelho de João, né, eu já disse aqui e vou repetir para a gente contextualizar, João ele foi o último a escrever os evangelhos, né? João ele vai escrever o seu evangelho 30 anos depois dos primeiros evangelistas, né? Portanto, ele deve ter tido acesso aí aos demais escritos. E aqui na narrativa de João, ele vai trazer algumas questões específicas, né? Então, o que que acontece aqui? Maria Madalena vai até
os discípulos. Só que aqui, João, ele não fala de todo mundo. Ele fala que ela informou para Simão Pedro e ao outro discípulo, que normalmente deve ser o próprio João, porque ele se retrata nos evangelhos como outro discípulo, né? Ele nunca cita a si mesmo, né? Então, quando a gente vê e ao outro discípulo no evangelho de João, é, é ele falando dele mesmo, né? E aqui, imediatamente, Pedro vai junto com João correndo no sepulcro, né? Não há aqui aí um movimento de dúvida, né? Lembrando que eles falam somente com Maria Madalena. E ali eles entram no, no sepulcro, né? Encontram ele vazio ali, o sudário separado dos demais panos, mas não existe essa relação com os anjos, não com eles, né? Depois, na outra parte, sim, o anjo vai aparecer somente para Maria Madalena, mas quando eles chegam no sepulcro, eles não têm essa relação, né, com os anjos e depois eles voltam para suas casas. Percebe? Então, são quatro narrativas muito particulares, não é, sobre o acontecimento da ressurreição de Jesus. E aqui nós poderíamos falar assim, mas por que que Jesus se apresentou para as mulheres? Porque, por conta das narrativas dos evangelhos, qual a expectativa? Que os primeiros a contemplarem Jesus ressuscitado seriam quem? Os discípulos, naturalmente. Era o grupo que andava com Jesus. E por que que ele não apareceu para os discípulos? Porque eles se esconderam. Depois que Jesus ele foi sepultado, os discípulos eles ficaram com medo e se esconderam. E a gente vai perceber aqui que a atividade das mulheres ela foi permanente, né? Quem é que acompanhou a via sacra de Jesus carregando a cruz? Quem é que estava no momento do Cristo ressuscitado? Quem é que foi depois levar os aromas para cuidar do corpo de Jesus já sepultado, né? Que era uma tradição de época. Então, as mulheres estiveram presentes. Logo, elas testemunharam porque os discípulos, eles só vão ter acesso a Jesus quando Jesus aparece no meio deles. Então, todo esse protagonismo é das mulheres, né, das santas mulheres, que elas que acompanharam Jesus ali desde o ministério na Galiléia. Nada mais justo, né, de que elas tivessem esse primeiro testemunho. Amém? Então, essa é as versões existentes, né, sobre a ressurreição de Jesus. O importante para nós não é se apegar às diferenças, né? É importante citá-las porque houve versões diferenciadas, mas que essas versões elas não chegam a colocar contradição, né? O importante é saber que Jesus, assim como ele disse aos discípulos, ele ressuscitou dos mortos, né? Então não era para haver tanta surpresa, porque tudo aconteceu conforme Jesus havia relatado, né? Mas eles não se lembraram, né? Se a gente for pegar tudo que acontece da crucificação até a ressurreição, lendo e relendo as narrativas, a gente vai perceber que Jesus ele disse tudo. Nada do que aconteceu Jesus deixou de dizer aos apóstolos, mas o momento era de muita tensão, né? Então, o que o Cristo ressuscitado oriente as nossas vidas, que a gente nunca coloque dúvida sobre a capacidade, né, e o poder de Deus em nossas vidas, né? Porque Jesus ele faz nova todas as coisas. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, que o Senhor te guie, te oriente, te fortaleça, traga muita prosperidade e muita unidade e harmonia na sua família. Amém? Forte abraço.